Boa noite a todos. É uma satisfação e damos boas-vindas a esse quarto encontro do nosso grupo de estudos online sobre os ensinamentos espíritas de Allan Kardec e Joana de Ângeles. Eu sou Fabrício Assunção, da Sociedade Espírita da Bournemouth, na Inglaterra. Esses estudos são trazidos a vocês por meio de uma colaboração internacional da Sociedade Espírita de Bournemouth, da Associação Médico Espírita Brasileira AME Brasil e do Instituto Espírita dos Estados Unidos da América. Esperamos que esses estudos proporcionem a todos uma visão mais profunda dos escritos espíritas de Allan Kardec e Joana de Ângeles, e também revelem a vocês uma visão integrada da espiritualidade e da psicologia transpessoal. Nossos palestrantes convidados essa noite, Adriana e Guadalupe, da AME Brasil. O tema da palestra dessa noite é o sono e os sonhos e a dinâmica da psique. Refere-se ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Permita-me compartilhar algumas palavras sobre as nossas palestrantes. Adriana Lopes é uma analista junguiana, membro de data do Instituto Junguiano do Paraná, membro da Associação Junguiana do Brasil e International Association for Analytical Psychology. Doutora em Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Psicóloga clínica, possuindo graduação em Psicologia pela Universidade Paraense. Graduação em Ciências pela Universidade Paraense e docente em cursos de pós-graduação nas áreas de Psicologia e áreas afins. Pesquisadora do Núcleo de Psicologia e Espiritismo do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil. Palestrante espírita. A seguir, uma introdução sobre Guadalupe Amaral Bergliger. Guadalupe é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, analista junguiana, membro do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro da Associação Junguiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology. Pós-graduação em Saúde e Espiritualidade e pós-graduação em Psicologia Clínica Junguiana. Membro do Departamento de Psicologia Analítica e Espiritualidade e do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Junguiano, do Rio Grande do Sul. Membro do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Mergs e da AME Brasil. Colaboradora em capítulos dos livros Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais e a série psicológica de Joana de Ângeles, Fundamentação Teórica para Coordenadores de Estudos, volume 1 e 2. Facilitadora de grupos de estudos de Joana de Ângeles na Mergs, colaboradora nos estudos da série psicológica Joana de Ângeles na AME Brasil, Mansão do Caminho e FEB. Trabalhadora espírita da Mergs, no Núcleo Espírita Irmãos de Boa Vontade Ernesto Muller. Passo a palavra a Adriana e Guadalupe sobre o tema o sono e os sonhos e na dinâmica da psique. Podemos começar, então? Botar no modo apresentação. Pois é, como ele está no PDF, Ok, sem deixa eu ver se problemas. Então, nossas boas-vindas a todos que nos acompanham. É com muita alegria que eu e a Adriana vamos hoje trazer algumas considerações a respeito dos sonhos dentro dessa realidade espiritual, com vistas ao nosso autoconhecimento, a nos descobrirmos a partir dessa instância tão interessante que é o sonho e que começa com a questão do sono.
Então, Adri, o próximo, por favor. Então, antes de passar para os sonhos propriamente ditos, eu quero trazer para vocês, para iniciar essa nossa conversa, essas questões ligadas ao sono em si, né? E o quanto é importante que a gente vá entendendo a necessidade de também nos colocarmos nesse momento de repouso à disposição da espiritualidade, de uma vivência onde esse ser maior que nós somos também tem a oportunidade de se desenvolver, de se trabalhar, de se autoconhecer. O sono não é só um momento em que a gente apaga, ele não só é importante para toda a restauração do nosso equilíbrio físico, como também psicológico e das questões espirituais. Então, aqui nós temos o sono dividido em duas fases principais que vão se alternando: o sono REM e o não REM. Vem esse nome do movimento rápido dos olhos, porque nesse sono mais profundo, que é o sono que nós vamos nos ocupar mais hoje, é quando ocorrem as trocas, vamos dizer assim, existe esse movimento rápido dos olhos. Então, como é que se apresenta o sono REM? Uma série de alterações fisiológicas, como frequência cardíaca e respiratória elevadas, a pressão arterial e o fluxo sanguíneo cerebral também se Dalu, alteram. Oi? ah, desculpa a interrupção, só um minutinho. Dan, the people that are listening in English is saying that it's not working. They say they cannot hear you, Dan, for some reason. Can you write here on the chat, people, the ones that want to listen in English, what issue you're facing? You need to click on the three dots and then interpretation and then English. Let me know if you can now hear them. Yeah, they all say they can now hear them. Yes. Everybody now can hear them? Ok. Guadalupe, podemos voltar para o começo? Certo. Bem, para aqueles que não ouviram antes, eu estou trazendo a importância do sono, que não é só um momento onde o corpo simplesmente apaga, e sim um momento onde não só nós nos restauramos fisicamente, nós também temos trocas psicológicas e vivências espirituais. E estava falando então desse sono, dessa fase do sono, a qual nós vamos nos ocupar mais no nosso encontro de hoje, que é a fase REM. REM vem de movimento rápido dos olhos. É a fase de sono mais profundo, onde então se tem uma série de alterações fisiológicas, e é justamente nessa fase do sono que ocorrem as atividades cerebrais importantes para a memória e o aprendizado. É uma parte pequena do ciclo do sono, mas de grande importância. Representa 25% do total do sono de um indivíduo. E é nessa fase que ocorrem os sonhos. A gente sabe que podemos ter essas fases, esses ciclos de sono, 4 vezes, 5 vezes por noite. Cada ciclo costuma durar em torno de 90 minutos, isso tudo é uma média, e se pode ter de 4 a 5 ciclos, aqueles que dormem 8 horas.
É importante que a gente, Adri, por favor, pode passar para o seguinte, tá? É importante que a gente comece falando sobre o sono, porque é da higiene do sono, é de como nós vamos nos colocando na hora de dormir, que também vai estar a qualidade de todas as trocas espirituais, psicológicas, sem se falar da restauração do corpo físico. Então, é muito importante esse momento. Vai variar também esses estágios de acordo com outras questões, como a idade, a própria temperatura do ambiente, a alimentação, os distúrbios do sono, as medicações. O fato é que cada um de nós, dentro da nossa realidade, podemos sempre fazer algo para melhorar esse momento, em que não é só um momento em que o corpo descansa e precisa desse descanso. É um momento realmente de muitas trocas, como nós vamos ver. Então, esse sono que não REM, o do não sonhos, ele é a maior parte desse ciclo, e aí nós não vamos nos ocupar de cada fase, mas vai desde de um dormir muito superficial até mais profundo, onde existem muitas trocas também, mas é realmente no estágio de sono REM que ocorrem, então, os sonhos e os desdobramentos em geral, certo? Então, a partir daí, eu vou passar um pouco agora para a Adriana e seguindo. Nós combinamos de nos intercalarmos, que aí vocês não enjoam de nós, né? E a gente vai assim fazendo as trocas, ok? Olá, é realmente uma grande alegria estarmos aqui todos para falarmos de um tema tão interessante, tão envolvente, que é os sonhos, e que nos envolve desde a antiguidade, né? Desde os primeiros momentos em que o homem está na Terra. Ele se pergunta sobre a questão do sono e dos sonhos. E Kardec não foi diferente. Na codificação kardeciana, um dos itens que ele se debruça de forma bastante intensa é sobre o questionamento que ele faz aos espíritos a respeito do nosso sono e como isso acontece. E nós vamos ver em vários momentos, em várias partes da codificação, partes desse estudo em que ele dá o nome de emancipação da alma. E aqui a gente vai começar com o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta na questão 401, ele diz assim, ele pergunta para a espiritualidade: durante o sono, a alma repousa como corpo? Ou seja, o corpo está lá, como a Guadalupe disse, dormindo, tranquilo. E a alma? Como é que fica esse espírito nesse momento em que o sono acontece, em que este corpo está se refazendo, os sistemas estão se recompondo e o espírito como fica? E a resposta é muito clara e até curta. Os espíritos dizem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então de sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, aqui na imagem, nós estamos vendo, né, o corpo, a matéria aqui deitado, e aí, logo acima, o espírito já se desdobrando, um cordão de prata que liga esse corpo a esse espírito, e depois o momento em que ele se desdobra e ele alcança o que Kardec chama de emancipação da alma, que é um momento de uma, vamos dizer assim, de uma liberdade relativa, não uma liberdade absoluta,
porque seria a própria morte, né? Se ele se libertasse definitivamente, seria a própria morte. E aí, então, na Gênese, existe 2 capítulos muito extensos, onde ele vai trabalhar o que é a emancipação, como ela acontece, de que forma isso se dá. Então, ele vai, logo no início do capítulo 14, dizer, ele vai dar, né, ele define, ele diz, chama-se emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando ele afastar-se momentaneamente do corpo físico. Esta emancipação da alma é fenômeno que pode ocorrer em várias situações ou circunstâncias da vida humana, entre elas o sonho. Então, veja, é importante esta parte, porque não é apenas no momento do sono que o espírito se desprende. Então, nós vamos ver que, né, esse espírito, em alguns momentos, ele consegue fazer isso em que o corpo esteja acordado, né? Ele consegue fazer esse desdobramento de forma consciente, mas ele vai trabalhando isso no decorrer das obras, né, da codificação, mas nós vamos hoje, né, Guadalupe, focar exatamente como se dá esse fenômeno. Então, agora, passando à frente. Isso, acho importante esse ponto que a Adri trouxe. Nós estamos pegando um recorte de um assunto que realmente é muito abrangente. Então, é preciso que se olhe para o encontro de hoje, sabendo que existem outras perspectivas, existem outras abordagens que, pela limitação do tempo e para que a gente dê um contorno a um encontro, não foram tocadas aqui. Isso vai ser importante, nós vamos voltar hoje a falar nisso, quando abordarmos os tipos de sono, de sonhos, porque às vezes se sobrepõem. Então, a nossa vida onírica, a nossa vida dos sonhos, ela não é tão estratificada assim, né? Assim como as questões que bem a Adri lembrou do desdobramento não são assim tão categoricamente estratificadas. Então, não é só no sonho, né? Nós temos exemplos muito bonitos aqui no Brasil de outras formas de desdobramento, que em outro momento a gente pode falar, mas que precisamos então dar um conteúdo ao assunto. É importante que se tenha esse juízo crítico a respeito da amplidão do assunto. E na Gênese, então, se continua, realmente são capítulos que são muito interessantes a respeito do nosso assunto, se continua estudando que, embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, ele não se acha tão escravizado a ponto de não poder dar uma escapadinha, de se transportar a um ponto distante. Seja, né, conforme ali respondem a nós na Gênese, na Terra ou no espaço. E aí continua, então, essa explicação que o espírito fica preso, ligado ao corpo, a contragosto, porque a vida normal, se diria a vida maior, é a de liberdade, e a vida corpórea, então, seria a do servo preso à gleba. É uma verdade, claro, não deixa de ser, mas também quando nós trazemos essa, e aí a gente tem essa imagem alquímica linda ali mostrando simbolicamente, né, o espírito, então, parcialmente liberto, né? Mas o que eu ia falar é uma verdade, né? Mas quando nós olhamos a partir das lentes que Joana de Ângeles nos convida a olhar a espiritualidade, a gente também pode olhar esse momento aqui na Terra de uma forma muito mais palatável, muito melhor do que esse texto nos chama a pensar.
A gente sabe, não só por Joana, mas em André Luiz e outros espíritos, que a maior felicidade, vejam Bezerra de Menezes, dos espíritos que já têm um grau de consciência maior, a maior felicidade deles, ou uma das maiores, é servir. E aqui na Terra, de alguma maneira, a mentora nos ensina que nós não estamos numa prisão, e a gente pode olhar assim, mas ela nos chama a pensar na Terra como um grande educandário, né? Então, até esse olhar de Joana de Ângeles, quando nos traz as questões do desdobramento e dos sonhos, é mais amorosa, né, eu diria, e o que não quer dizer que na Gênese não seja exatamente o que se passa aqui, né? Porque a nossa vida maior realmente não é aqui, né? Mas que a gente aproveite. A minha mensagem nesse à parte é que a gente aproveite esse tempo e beba da vida até o último gole, do ponto de vista simbólico. Então, que realmente a gente se coloque aqui não como um prisioneiro, mas como um aluno que está aprendendo. Divagações, mas continuando. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, essa questão lá no Livro dos Espíritos. Pelos sonhos. Olhem que importante isso, né, gente? Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer desse mundo, quer do outro. E aí, acho que é um acima ainda, né, Adri? Deu, tá. Então, eu tô com uma. Não, tá certo. Então, aí a gente já vê, de novo, a importância de coisas que nós achamos pequenas. Pode ir para o outro, eu que me atrapalhei. De coisas que a gente acha pequenas, né? Que filme a gente vê antes de dormir, né? Onde é que está o nosso pensamento um pouco antes da hora do sono? E aquela luz azul do celular. E o café, a gente tomou muito café. Então, vejam que são coisinhas do dia a dia que parecem não interferir, mas que interferem. Só que vamos ali para o que Kardec está, então, nos transcrevendo, né? Tem aquela frase de Emmanuel: digas-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Aqui para o sono e para o sonho, né, também vale essa máxima, porque onde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. Então, mais do que essas questões muito materiais que eu trouxe, alimentação, tela, café, está o nosso mundo interno. Onde é que está meu coração? Do que eu me ocupo? Porque é a partir daí que no desdobramento eu vou me colocar em lugares mais ligados à nossa imagem do que é bom ou à nossa imagem do que é ruim, usando essas palavras. Então, o trabalho interno de autoconhecimento, de autodescobrimento, ele é extremamente importante, porque a gente não se esconde no sonho. Aqui, quando nós estamos na Terra, né, nós temos a nossa persona, nós sabemos nos disfarçar, não necessariamente no mau sentido, né, pessoal, mas não deixar exposto as nossas mazelas. Mas no sonho, nós somos espíritos desdobrados. Então, segue dizendo, né? Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível.
é uma recordação dos lugares e das coisas que nós vimos. Porque estando entorpecido o corpo, o espírito quebra esses grilhões e vai, então, em busca daquilo que lhe compraz, ou vai lidar com o seu passado, ou vai em busca daquilo que, mesmo que tolhido em seu comportamento, não possa usufruir, no sonho tem essa possibilidade. Então, vamos seguindo, Adri, agora passo E é para ti interessante, né, continuar. Guadalupe, quando a gente vê que quando Kardec codificou a doutrina espírita, foi no final do século XIX. Nós não tínhamos ainda, né, Freud com a teoria dos sonos. E aqui os espíritos já trazem, né, essa possibilidade do sonho trazer passado, presente e futuro, porque o sonho premonitório é um sonho onde ele antecipa um evento futuro e depois, com a psicologia, e principalmente com a psicologia de Joana, a gente entende que sim, no inconsciente, passado, presente e futuro estão juntos. Mas só para a gente ver o quanto a espiritualidade e a própria doutrina espírita estava muito, né, à frente da ciência da época e até hoje, né, nós temos a doutrina espírita totalmente inteira, quando tem pessoas que dizem, nós temos que atualizar Kardec. Não, Kardec, ele faz as perguntas, mas os espíritos respondem trazendo essas questões que são atemporais por meio desse inconsciente, que passado, presente e futuro estão muito interligados, estão misturados. Por isso que o sonho, a gente vai ver dos tipos de sonho depois, o sonho pode trazer um sonho premonitório, pode me trazer uma lembrança lá de trás. Então, porque nesse mundo, né, dos espíritos, o tempo ele é diferente. O tempo do ego tem um tempo linear, né, um tempo crescente. Eu nasci no ano tal, vou morrer no ano tal. Mas no mundo dos espíritos, esse tempo ele é circunvolutivo, passado, presente, futuro. A gente pode, né, transitar por esses tempos, tudo misturado. Então, muito bonita essa parte onde a espiritualidade explica isso. E essa parte da questão 402 continua, né, Guadalupe, essa explicação, onde o sono realmente vai libertar parcialmente o corpo, e isso é legal porque ele vai explicar que é exatamente por isso que os espíritos aceitam encarnar. Porque no plano espiritual fica o medo de voltar para a matéria, e daí? Como que eu vou fazer lá? O esquecimento do passado é uma lei, ele precisa esquecer, mas como ele não se perde? Exatamente pela emancipação da alma. Olha a importância do sono, onde esse espírito vai se nutrir, né? Exatamente do que a Guadalupe disse, da onde ele está. Se ele é um espírito mais evoluído, ele vai buscar o contato com esses espíritos evoluídos. Do contrário, ele vai beber em locais muito inferiores, indo participar né, cada um segundo suas obras. Ele vai participar desse teor que o espírito realmente vive, né? Então, ele fala, né, nessa questão que é, quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, aqui é legal porque a gente vê que não precisa ter medo da morte. A gente praticamente morre todas as noites. A única diferença, olha aqui na imagem, né? Existe um fio de prata que nos liga e esse corpo, esse espírito volta para o corpo, o que não se dá na morte, não é mesmo? Quando estes viajam, quer dizer, quando esse espírito sai e ele viaja e ele vai até o mundo dos espíritos, ele conversa e se instrui. Ele pode estudar, ele pode conversar, ele pode pedir conselhos, trabalham mesmo em obras
que lhe deparam concluídas, ele vai trabalhar, ele vai beber em fontes, né, muito profundas, e aqui eles falam que é exatamente por isso que a gente não tem que ter medo da morte. E na sequência, ele vai estar dizendo, né, ainda na 402, que é uma pergunta maravilhosa, hoje não durmam sem reler essa questão, que ela é muito complexa, muito grande e maravilhosa. Então, ele fala, né? Então, enquanto uns vão beber de fontes frutíferas, que vão estudar, que vão trabalhar, outros vão para os mundos inferiores. Olha aqui a cena, tipo umbralinas mesmo, né? Onde eles chamam velhas afeições, ou seja, se encontram com seus amigos do passado, né? Em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os da terra. Olha só, né? E vão beber em doutrinas ainda mais vis e mais funestas do que as que nós já temos na terra. Então, vejam, então tudo, né, a cada um realmente segundo suas obras, e realmente os locais é da nossa escolha. Por isso que a gente vê que até mesmo no sonho existe o livre-arbítrio. Nós podemos escolher em que fonte nós vamos buscar. E vamos dar É, continuidade a 402, né, Guadalupe? a 402 é um pouco o que nós estávamos comentando, e enquanto vocês têm a oportunidade de ler, né, o slide, algo que também acho interessante a gente comentar é que isso tudo é muito dinâmico, ou seja, justamente nós reencarnamos para trabalhar essas más inclinações. Então, se o sono é um ensaio para a morte, e como se nós morrêssemos e revivêssemos a cada ciclo de sono e vigília, também é uma demonstração do amor divino, porque a cada ciclo de sono e vigília vem uma oportunidade de nós repensarmos e refazermos o nosso caminho. Então, na prática, né, vamos supor que eu tenha más, vamos supor não, né, nós não estamos aqui por acaso, né, mas assim, hoje eu dormi e fui lá para um lugar, né, em desdobramento, que não era interessante, compactuei com irmãos equivocados assim como eu, mas e acordei, né? Fiz o meu sono e acordei, mas eu já acordei com um incômodo, com algo me dizendo que eu precisava mudar intuitivamente muitas vezes. Isso, por linhas às vezes muito tortas, acaba nos trazendo oportunidades da gente refazer o nosso caminho. Então, nesse exemplo, fui lá para um lugar onde se bebia muito, se usava drogas, porque era isso que eu fazia na outra vida. Acordei, como se diz, não acordei legal, acordei incomodada, não sei com o quê. O que que eu fiz? Encontrei uma amiga, um amigo, que me convidou a ir a uma igreja, a um centro espírita, a um centro budista, a algum lugar onde essa pessoa se sente bem. E ali eu me senti bem. Eu retorno para minha casa e no meu próximo sono eu já tenho aquele respaldo de que pode ser diferente. Eu volto apaziguada. E ali eu já consigo, naquela noite, não ir para esse lugar. Talvez ir para uma colônia de tratamento, talvez encontrar alguém que me mande uma mensagem. Vejam, eu criei uma historinha fictícia para que a gente entenda que a todo momento é oportunidade de nós mudarmos e de nós escolhermos progredir junto com a lei do amor. E mesmo que a gente, num primeiro momento, vá para esses locais onde nós temos afinidade, a todo dia é uma chance
de refazer o caminho, todo dia. Né? Então, assim como a reencarnação é uma chance de refazer o caminho, o próprio ciclo sono e vigília também é. E a todo momento nós podemos escolher. Às vezes, a gente escolhe intuitivamente, mas a todo momento vai ter ali uma força maior que nos rege, que se nós estivermos entregues de corpo e alma, como se diz, a realmente querer melhorar, querer nos sentirmos melhor conosco e dar o nosso melhor para o mundo, essa oportunidade vai chegar. E o lugar onde nós iremos no sonho, em desdobramento, aí também será outro. Próximo, Adri. E ele vai continuando, então, nessa questão 402, trazendo, então, que o sonho é essa lembrança do que o espírito viu durante o sono. Daí continua. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Que nem sempre vos lembrais do que viste. Né? Tem muita gente que diz, mas eu não sonho. Às vezes a gente só não se lembra. Muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que o nosso espírito experimenta. E assim a gente vai percebendo que esses sonhos que são absurdos, que nós não entendemos, muitas vezes têm um sentido que em palavras a gente pode não traduzir, mas que vai nos impulsionando a mudar sempre nessa lei divina para melhor. Só que nós precisamos escolher, né? Porque assim como nós podemos ir para esses lugares de perturbação e podemos, de outra maneira, ir para esses lugares de refazimento, essa afinidade, ela não é por acaso. Não são os maus espíritos que nos sugam para o seu mundo. Nós é que, por afinidade, vamos para esses lugares, e aí sim esses espíritos equivocados se aproveitam dos sonhos para nos atormentar. Mas quem nos atormenta somos nós mesmos. Né? Então, essa consciência de que eu posso mudar e que se eu estou me sentindo muito fraca, eu posso pedir, porque eu obterei, eu posso orar, ela é muito importante. Para que a gente não fique, né, Adri, com aquela ideia tão pueril de que nós somos levados a contragosto para algum lugar. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, e nós somos deuses. Então, isso, na prática, também funciona. A vigiar o pensamento, a vontade pura e realmente interna de mudar, a responsabilidade pelos nossos atos, a, a coerência, a consciência de que a gente precisa assumir que também tem culpa e se responsabilizar, são muito importantes nessa questão também dos sonhos e do que eles significam. Não sei como é que se tu quer trazer alguma coisa, mas vamos seguindo, mas é importante também isso, né? E é interessante que aqui a gente só vai colocando, né, onde Kardec fala, porque realmente a gente já foi falando no decorrer do assunto, mas nessa 402 ainda ele vai falando que os sonhos são efeitos dessa emancipação da alma, como uma espécie de clarividência indefinida. E aqui é interessante lembrar, né, que a própria Joana explica que o ego traz as lentes embaçadas. Então, quando a gente acorda, também é difícil da gente, por essa
clarividência indefinida, entender se eu estava naquele local horrível que eu sonhei, participando desse ambiente, ou a trabalho já, né? Porque uma vez eu me lembro que no nosso trabalho todo mundo dizia: ah, eu visitei tal lugar, ah, eu fiz isso. E eu então me perguntei: nossa, onde é que eu vou quando eu durmo? Aí eu pedi, né? Eu gostaria de lembrar onde eu fui, onde eu vou, em desdobramento. E aí eu sonhei com um local horrível, horrível. E aí eu chorei, falei: não, não quero mais saber, não. Ainda bem que sonhar, realmente, a gente, além do esquecimento, é importante para a gente não lembrar disso. E aí, depois de algumas semanas, no próprio trabalho mediúnico, aquele ser que nós fomos em busca se manifesta e ele descreve aquele local e ele explica que foram pessoas lá. E eu me lembrava das pessoas que tinham ido. Então, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente, com essa clarividência indefinida, o ego não consegue interpretar direito. Por isso que a gente quis, buscando Kardec e ampliando com a Joana, poder mostrar os tipos diferentes de sonho, né, Guadalupe? Porque às vezes a gente fica: ah, eu sonhei com isso, é tal coisa. Não, a gente quer com isso mostrar que existem vários tipos de sonhos e que a gente precisa, né, tentar entender o que é essa imagem, o porquê dessa imagem, porque é uma clarividência indefinida. O ego precisa aprender a se relacionar com essas imagens e ele aprender a falar a linguagem do sonho, que é simbólica, né? O sonho, dificilmente ele será literal. Ele só vai ser literal no sonho premonitório, que é 1 em 1 milhão a estatística. Fora isso, ele sempre lhe traz símbolos, né, do que está acontecendo ali. Por isso que aqui é explicado para Kardec, na 402, que há essa clarividência indefinida que se alonga até lugares afastados, até mesmo outros mundos. A gente lembra de André Luiz falando de em nosso lar, quantas pessoas iam, né, encarnadas a nosso lar visitar. Mesmo depois, nos mensageiros, ele aprendia a definir pelo que ele chama de cordão de prata. Mas então, veja, esses espíritos encarnados em desdobramento indo a essas colônias e aqui, né, até outros mundos. Então, olha que interessante a possibilidade desse desdobramento. E também pode acessar acontecimentos precedentes da existência ou vidas anteriores, exatamente porque a gente viu que o inconsciente é atemporal, onde passado, presente e futuro se misturam, por isso dessa possibilidade do sonho. Então veja como os espíritos já trouxeram isso tudo lá em 1857, antes até, quando Kardec publica esse livro, né? Na sequência da 407, ele pergunta se é necessário um sonho completo para essa emancipação, e eu já falei no início que não, né? A gente pode, num momento de torpor, né? Então você passa por um sono, você está viajando, de repente você fica, né? O ego ele dá uma rebaixada, né? E de repente a gente acessa imagens, a gente tem, às vezes a gente fala: ah, tive uma visão. Isso são tipos de estados de emancipação da alma. Então, só enfatizando o que foi explicado para Kardec, que é necessário só uma certa prostração das forças e dessa força egóica, que o ego possa, né, diminuir um pouco essa pressão, e aí esse inconsciente pode estar trazendo essas imagens. O abaixamento do nível mental, né? Sim. E, é, bem, e aí, né, gente, como é que funciona, né? Pode a atividade do espírito durante o sono, ou durante o repouso, né, o sono corporal fatigar o corpo? Pode, não é? Então, pode. Aqui a gente tem aí a explicação e quantas vezes se retorna de um sono refeito, cheio de energia, a gente se acorda bem e outras vezes se acorda fadigado.
sem saber por quê, e não necessariamente por uma noite mal dormida, né? Então, pode sim. Próximo, Adri, vou passar um pouco mais rápido para a gente chegar onde eu imagino que o pessoal, né, se interesse bastante. Então, a gente vai chegando na questão da psicologia. E lá em 1900, nós temos primeiro Freud, trazendo, então, toda essa pesquisa muito importante, né, sobre, nesse livro dele, muito interessante, sobre a interpretação dos sonhos. E para ele, o sonho é a realização de um desejo inconsciente. O Jung traz também essa questão do inconsciente, mas para ele os sonhos podem exprimir verdades implacáveis. Ele acaba abrangendo muito mais a questão dos sonhos e do inconsciente em geral do que Freud, que tem, claro, também o seu valor. Mas o Jung amplia, dizendo que os sonhos podem, então, trazer muitas verdades, sentenças filosóficas, ilusões, fantasias desenfreadas, recordações, planos, antecipações, visões telepáticas. Então, aqui já se amplia esse olhar sobre o sonho. E se tem essa questão dos arquivos, né, onde se tem os arquivos do inconsciente coletivo e pessoal, que vão aflorando durante o sono, como lembrança em dramas diferentes, né, às vezes, mas muito simbólicos, para que se resolva conflitos que nos afligem. Então, assim, o mesmo sonho visto hoje, vamos supor que eu tive um sonho. Eu olhando para o meu sonho hoje e olhando para o meu sonho daqui a 6 meses ou menos, já vai ter outro significado. Não que um anule, não que o primeiro seja anulado a partir do segundo, mas os sonhos, eles também são simbólicos. E isso é importante que a gente entenda. Porque quanto mais eu ganho consciência, quanto mais eu aprendo sobre a minha realidade interna, psicológica, espiritual, mais eu vou conseguir olhar para essa manifestação do inconsciente com uma visão ampliada, sendo que uma não invalida a outra. Então, isso também é muito bonito, é muito interessante, e aí eu faço um paralelo com toda a mensagem de Jesus, né? Vamos pegar as parábolas, que a verdade já está tudo ali, as coisas já estão postas, a verdade já está ali para nós, como uma fotografia ou um filme, se nós falarmos dos sonhos. Mas nós precisamos ter olhos de ver, né? Nós precisamos ter a consciência de entender o que aquele simbolismo nos traz. E isso é muito também, já te passo a palavra, Adri, muito reconfortante e para mim é uma imagem muito clara do amor divino por nós, porque o inconsciente só nos traz aquilo que a gente consegue lidar. Então, pode ser que naquele mesmo sonho que eu vi ali um príncipe encantado andando num cavalo branco, daqui a 6 meses eu perceba que aquele príncipe, na verdade, é um sapo, é um dragão, e que o cavalo ele não está carregando o príncipe, está carregando uma verdade que eu não consigo suportar, né? Porque eu amplio a minha visão de acordo com aquilo que eu suporto. E isso nos sonhos é muito presente. Por isso que às vezes a gente não lembra, não que seja só por isso que a gente não lembra, e fica com aquela sensação que em algum momento vai nos despertar. Então, esse cuidado, né, Adri, que a criação tem para conosco, eu acho assim, de uma
perfeição e de uma delicadeza que não se exprime em palavras. Nós vamos seguindo. Os tipos. Enfim, agora chegamos no grande finale, né? Chegamos no momento em que a gente realmente quer entender quais são mesmo, de fato, esses tipos. E é interessante que se a gente lê essa pergunta 407, Kardec fala deles. Depois que eu estudei, né, nesse livro, esse aqui é um livro espírita, né, que está aqui, Os Sonhos, a interpretação à luz da psicologia e do espiritismo, desse Argolo, né, ele traz isso daqui, mas se nós olharmos, Kardec já definiu todos esses sonhos, mas ele não dá nome, ele só vai explicando. Então, se a gente pegar aqui vamos dizer, nesses tipos, e eu voltar lá em Kardec, os espíritos já nos disseram. Então, a gente só vai falar agora nesse rápido quais são, e aí a gente vai, em rápidas pinceladas, só mostrando quais são e como que eles acontecem. Então, nós teremos 7 tipos. O primeiro são induzido por estímulos fisiológicos, ou seja, estritamente fisiológico, com a nossa relação do ego com o corpo físico. Depois, os exclusivamente psíquicos, onde o ego precisa se relacionar com a estrutura psíquica. Depois, o sonho de desdobramento, que é esse que Kardec explicou muito, 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 né? Ele foi dando detalhes, muito detalhes sobre os sonhos de desdobramento. Depois, os premonitórios, que seria isso, ele adentra em passado, em futuro. Então, o futuro é antecipado a essa pessoa, e aqui é importante lembrar, não é para a gente lá mudar o futuro, mas nos prepararmos para esse evento que já está ali posto, né? Não é fatalidade, mas ele vem nos preparar, não é para que a gente mude. Aí a pessoa fica, ai, mas eu sonhei que essa pessoa ia sofrer um acidente, e ele sofreu mesmo e morreu. Eu devia ter feito alguma coisa. Não, não tem que fazer nada. Ele tem que se preparar para aquilo, né? Então, porque fica a gente no consultório, né, Guadalupe, a gente recebe muita gente em sofrimento, porque às vezes, de alguma maneira, entraram em contato com esse fato futuro, que seria um sonho premonitório. Depois, os sonhos mediúnicos, de existência passada, e os desagradáveis, que são os pesadelos. Então, a gente vai falar bem rapidinho o que seria esses tipos de sonho. E o primeiro é esse aqui, né? Coitadinho do nosso corpo, que precisa sofrer, porque a gente ainda tem a questão da gula, a questão, né, de uma sexualidade exacerbada, ainda a gente coloca esse corpo em sofrimento de acordo com o nosso livre-arbítrio. Come muito, né? Eu sempre falo, no caso, ele vai lá, come, aqui no Brasil, né, uma feijoada salgada, aí você sonha que está bebendo cântaros de água, né? Bebendo água, bebendo água. Então, como o nome indica, os sonhos dos estímulos fisiológicos, eles vão refletir o problema orgânico. Então, o corpo com o estômago cheio, ou então ele bebeu muito álcool e aí está com o corpo desidratou, perdeu água e ele precisa de água, então ele sonha que está bebendo água, né? Então ele mostra um caminho. Ele está dizendo: beba água, o teu corpo está precisando de água, né? Aí, aqui, Kardec usa uma expressão, ele fala que esse corpo, ele usa um termo bem interessante, que eu não me recordo agora, mas em linhas gerais, esse tipo reflete esses problemas orgânicos que dominam a mente do sonhador. Durante tais sonhos, o espírito, apesar de se encontrar fora do corpo físico, ele permanece inerte. Então, é aquele momento que, em vez de ele sair para essa liberdade, o corpo é obrigado a ficar ali, porque está tão pesado, né? Essa dinâmica corpo-alma, que a alma não consegue sair porque ela está pesada, né? E aqui Kardec diz: experimenta. Isso aqui é Kardec, não, mecanismo da mediunidade,
que André Luiz diz que experimenta de igual modo os resultados dos próprios abusos, suportando o abuso das vísceras injuriadas. Era essa a palavra que eu queria lembrar, né? Vísceras injuriadas por ele mesmo ou a inquietude dos órgãos que desrespeitam. Então, vejam a dificuldade da gente ainda nesse momento em que o instinto ainda está muito exacerbado. Aí nós temos, né, depois a gente pretende ter um tempo para perguntas, né, então, mas esses sonhos, né, que são exclusivamente psíquicos, que aí não tem relação com uma atividade de desdobramento espiritual, realmente são questões do nosso inconsciente que aparecem a partir de sonhos, trazendo de forma simbólica conteúdo para que a gente consiga trabalhar questões internas a partir de um lugar onde existe o afastamento, ou seja, a situação não é exatamente a mesma, mas ao mesmo tempo existe o simbolismo daquilo que precisa ser olhado, ser trabalhado. É uma ferramenta muito importante dentro da análise junguiana do autoconhecimento. E que, claro, desde que a gente entenda que o símbolo nunca se esgota em significado, também pode ser feita de uma forma lúdica no nosso dia a dia, nós tentando entrar em contato com os nossos sonhos e procurando perceber o que aqueles símbolos significam, né? Mas é algo que é de uma forma muito estruturada e pode passar o próximo, Adri. E com muito estudo, o Jung traz para dentro da análise, e aí com outro potencial de aprofundamento. Então, aqui nós não vamos nos deter aqui no aparato psíquico, né? Mas a doutora Von Franz explica que os sonhos têm sido considerados a via régia para o inconsciente e acabam nos trazendo esse mapa da nossa própria psique de uma forma muito clara e profunda. E o clara, é interessante usar a palavra clara aqui, porque é através de um simbolismo, e de um simbolismo que vai cada vez mais se ampliando em significado. Né? Mas é muito interessante de se trabalhar os sonhos assim. Vamos passando. Aqui a gente vai ver, né, que Jung reconhece que os sonhos são uma forma de autorregulação da psique, mostrando aspectos da atitude consciente. Então, como esse ego funciona? Em que esse ego está preso, né? Então, aí vem o inconsciente e mostra o oposto para a pessoa tentar também regular, né? Buscar o seu oposto. Ele percebe que os sonhos apresentam início, meio e fim. Então, é como uma história mesmo, gramaticalmente construída, como se fosse um texto, com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão que a gente chama de lises, e essa lises é o que traz o desfecho, é algo importante, né? E ela traz a questão do tempo e espaço de uma forma diferente, porque no inconsciente tempo é tudo misturado, passado, presente, futuro, e a linguagem é isso que a gente quer enfatizar, é uma linguagem simbólica. Então, quando eu olho aqui nessa imagem, né, dele cortando a cabeça da medusa e tendo ela aqui, né, como um sinal de poder, então, o que simbolicamente foi decapitado? Qual parte minha que eu preciso separar essa razão absoluta desse corpo instintivo? Então, percebe?
Então, uma imagem que me vem em sonho traz uma linguagem simbólica, por isso que a Guadalupe trouxe a questão das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus falavam nessa língua do simbolismo, por isso que elas são atemporais. Jesus disse há tanto tempo e elas ainda estão atualíssimas, né? Elas estão ainda nessa validade, não perdeu a validade. Por quê? Porque ele usa a linguagem do inconsciente. Então, isso que é importante aqui. E aqui ainda fala, né, da importância, né, para o analista, para aquela pessoa que vai trabalhar isso, estudar, no caso, a mitologia comparada e a religião, para que possa dar para a gente a capacidade de ampliar essa imagem, né? Então, isso, de uma forma concreta, é isso, mas simbolicamente eu posso trazer. Então, existe praticamente essas duas formas de olhar dentro de uma perspectiva literal, mas sempre sabendo que a parte simbólica é infinitamente maior e que a gente, como a Guadalupe disse, nunca vai esgotar um símbolo. Eu olho ele hoje, depois eu vejo um outro aspecto, depois um outro aspecto, e eu vou atualizando isso, né? E aqui, esse James Rawls, ele elenca, então, os principais pontos do trabalho com o sonho, que ele manda a gente anotar, né, fazer o registro, recomenda a ampliação, tá, mas o que é meu pai? Como que foi a minha vivência de pai? Eu sonhei com meu pai. Eu sonhei que meu pai morreu. Ele vai morrer? Como é 1 em 1 milhão, eu vou olhar o simbólico. Então, o que é esse meu pai para mim? Nossa, ele é castrador, ele é difícil, ele é ruim. Então, sonhar que ele morreu pode estar se referindo a um momento que um aspecto castrador meu está sendo transformado. Morte é transformação. Então, veja, a gente vai fazer uma ampliação pessoal, o que é essa imagem para mim, depois cultural, o que eu, brasileira, diria. Ah, mas eu estou aí morando no exterior, então nessa cultura o que representa, e a ampliação arquetípica, que é olhar ali a medusa, né? Como a imagem passada dele cortando a cabeça da medusa. Eu não me lembro, Perseu, né? Perseu que corta a cabeça da medusa. Então, quem é Perseu? Quem foi Perseu na mitologia? Quem é a Medusa na mitologia? Então, olhar esses aspectos para que a gente possa entender essa questão da compensação. O que é que o inconsciente está querendo compensar nessa atitude do ego unilateral ainda? Ele está trazendo algo que o inconsciente não teve acesso ou não utiliza, né? Então, aqui a gente continua, né, com essa questão de que os sonhos estão a serviço do nosso processo de individuação, do nosso autodescobrimento, esse processo que nos torna únicos e, ao mesmo tempo, pertencentes à consciência maior. E aí pode ir seguindo, Adri. E aí a gente chega a esse outro tipo de sonho que a gente falou também um pouco, né? Estou dando uma corrida aqui para sobrar uns minutinhos para a gente conversar um pouco, que é da emancipação da alma e que é algo que vai, né, acontecer. E aí lá no final, então, nos é dito assim que ao despertar fica a recordação do que foi vivido durante o sonho, tendo o sonhador certeza absoluta de tudo que ocorreu. E o Divaldo vai trazendo que esses sonhos são nítidos, coloridos, com riquezas de detalhes, e são lembranças reais, né, desse momento vivido. Isso nem sempre é assim, né? Às vezes não se tem a certeza absoluta, porque aí se está falando de um ego que tem que fazer essa intermediação. Mas lá no fundo, o self, o espírito imortal que nós somos, mesmo que intuitivamente, sabe que ali foi um desdobramento, foi um sonho de aprendizagem, né? Ou de confraternização, ou indo mesmo para lugares não tão interessantes. Então, mesmo que não fique a certeza, fica
registrado aquele momento, e às vezes essa certeza eclode em outra situação da vida, onde aquela vivência passa a direcionar muitas questões da vida, como se fosse um chamado interno, como se fosse uma voz que a gente está escutando e que, na verdade, muitas vezes vem de um sonho dessa monta, né? Então, teria alguns exemplos, mas não cabe no momento para elucidar. Aqui só veio uma pergunta de Kardec, para a gente estar intercalando, né, Kardec com essa teoria dos sonhos. Quando Kardec pergunta se duas pessoas podem se encontrar no momento do sonho, se podem se visitar, e para quem está aí tão longe do Brasil, que tem seus familiares, isso é uma coisa boa da gente saber. E os espíritos respondem, né, que sim, e isso é muito comum, é extremamente comum, e ele diz assim que a gente quase todas as noites temos essas visitas. Então, é muito comum, só que aí a gente fala, mas eu não lembro como assim. Porque é isso, né? Também vai depender do momento do sono em que houve o sonho, né? Porque às vezes, se é muito no início, o cérebro não registra, porque a gente também precisa do aparato cerebral para manter o registro, né? Então, se houve esse sono aí, REM, no início do sono, a gente não vai registrar e não lembra. Mas todas as noites a gente sonha e que a gente pode sim. Nós podemos nos encontrar com os nossos entes queridos, trazer sempre informações, né? E isso é muito importante, nos dá assim um alento, né? Ai, que bom, eu posso ter com aqueles que eu estou morrendo de saudade. E aí a gente vê o sonho premonitório, que como aquilo que eu já falei, né? Eles, como o inconsciente tem passado, presente e futuro, é muito normal a gente sonhar com estes eventos, esses acontecimentos. E aqui tem a visão do Jung, que estava, você vê, ele não dormiu, ele não estava dormindo, ele estava num trem, por isso a emancipação da alma em momentos de um torpor. Ele estava em viagem de trem, onde ele estava observando as paisagens, e de repente ele tem a visão de um mar de sangue, e logo depois vem a Segunda Guerra Mundial. Então veja como ele adentrou uma imagem de um inconsciente coletivo e foi um sonho premonitório. A gente vê também na questão do Covid, muitos psicólogos agora fazendo pesquisas dos tipos de sonho que as pessoas tiveram antecedendo a essa pandemia. Então, aqui seria essa questão explicada exatamente aqui por essa questão que o tempo linear da consciência é diferente do tempo do inconsciente. Adri, acho que vai ser interessante nós pularmos esses dois. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque o Isso, pessoal tenha sim. isso e entrar no mediúnico, porque vocês Uhum. têm acesso a esses slides, então podem Isso. ler ali, né? E passar para a questão do sonho mediúnico. Eu acho que vai Pode ser. trabalhar eles, É. Então, aí nessa parte dos sonhos mediúnicos, nós vamos ter esses sonhos que já se percebe interferência direta de espíritos desencarnados. E aí é um sonho que um determinado espírito vai interagir. A gente colocou, então, o exemplo do sonho do Jung com seu pai, quando a mãe estava prestes a desencarnar. Então, queria que ele falasse sobre a psicologia, sobre as questões dos relacionamentos. Isso, se a gente for pensar nos nossos sonhos, pode perceber também, né? Sejam familiares querendo nos trazer uma informação, como a Adri tinha trazido antes. Eu me lembro uma época que eu tive muitos e muitos sonhos que eu estava sempre estudando, né? Depois eu tive muitos sonhos que eu estava
ajudando a dar algumas aulas. Então, só que em momentos que também eu estava fazendo pós-graduação nisso, estudando aquilo. Então, aí também vem uma outra questão que eu acho interessante comentar. Até que ponto, né, e eu não vou me deter aqui nos meus sonhos, mas tinha caracteres de desencarnados juntos, eles eram mediúnicos ou eles eram uma compensação ou uma complementariedade do meu dia a dia? Eu não tenho certeza, né? Porque eu não sou tão grande assim enquanto espírito. Mas aceitar esse sonho e olhar todas as possibilidades, esse é o nosso papel. E a partir daí a gente se relaciona com ele. Então, mais importante do que se é mediúnico, do que se tem a ver com o meu dia a dia, eu me relacionar com ele e tentar, num movimento de entrega a essas imagens, simplesmente perceber o que elas querem me dizer e dialogar com elas. Porque senão a gente fica querendo estratificar muito e perde a oportunidade de ouvir, né? Porque seja mediúnico, seja premonitório, seja um resíduo do meu dia a dia, é uma imagem, é uma mensagem que me diz respeito. Então, o que ela está me falando? Então, isso também acho interessante, a gente pontuar, né? E aqui, maneiras, né, da gente diferenciar o sentimento de absoluta realidade daquele evento. Bom, às vezes as cores são tão vívidas, né, que a gente percebe que, puxa, isso não é daqui, né? Normalmente é relatado como se fosse uma visão, tem algo concreto e não uma simples miragem, tem essa riqueza de detalhes. Então, é claro que existem alguns indícios de um sonho mediúnico, e muitas vezes a gente vai ter certeza absoluta, mas que a gente não se perca em ter ou não certeza absoluta e viva aquilo que se apresentou Uhum. para nós, né? Acho que isso é importante. Isso. Aí a gente vai para o sonho de vidas passadas, que também eu acho que essa impressão, né, que fica é que você realmente vê um outro tempo, um outro tipo de construção. Eu vestida né, eu era homem, eu era mulher, que jeito que eu estava vestido. Então, é como se eu estivesse lembrando ou revisitando locais. Então, também mostra. Então, assim como o sonho premonitório eu adentro um futuro, aqui eu retomo um passado com uma riqueza de detalhes muito grandes. E aí a gente pode citar o Humberto de Campos e a Dolores, né, Maria Dolores, que eles, quando vão escrever os livros deles, eles revisitam esse passado. Então, se a gente pegar Humberto de Campos, ele vai falar daquela grama, daquela graminha com aquela flor de tal cor, aquele vento que passou na pele. Como que ele fala desses detalhes se ele não tivesse vivido e revisitado, né? Então, é emancipação da alma também. E aqui, os sonhos desagradáveis e de pesadelo, né? Estamos no último já tipo de sonho. Esse é importante porque também tanto pode ser é, com uma causa, o sonho com uma causa psíquica, visitando, né? Onde eu entro e entro em contato com a sombra, entro em contato com os meus conteúdos reprimidos, entro em contato com questões psíquicas, ou eu vou por uma questão, né, de obsessão, né, e que eu sou assediada realmente. Então, aqui é difícil diferenciar, porque o ego ele tem as lentes embaçadas, ele não consegue identificar direito, mas é importante que a gente saiba que no pesadelo existem duas causas. E aqui a gente já vai passando para essa preparação do sono na Guadalupe, onde é importante, o Divaldo nos convida e ele fala muito dessa parte
de que a gente precisa se preparar para dormir. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho isso tão importante porque é muito prático, né? E a gente até sabe racionalmente. Não acho que vamos trazer uma grande novidade, mas a nossa pergunta para quem está nos escutando, e até para nós, claro, né? Nós estamos fazendo isso, nós estamos, então, orando, tendo uma leitura edificante, cuidando as cenas, noticiários, é, vigiando os nossos pensamentos, sentimentos, realmente deixando o dia a dia com as suas brigas, as suas questões do lado de fora do nosso campo mental e relativizando isso, entendendo que a realidade espiritual é muito maior do que essas pequenas lutas que nos chegam e que nesse ciclo sono e vigília as oportunidades no dia seguinte continuam. Então, orar e vigiar seria a forma de nós resumirmos isso. Mas do ponto de vista prático, tem tantas coisas, desde a própria alimentação, como nós falamos, não é que tem que ter uma alimentação perfeita, mas cuidar a comida pesada, cuidar para não tomar líquido demais, muito próximo do sono. Pelo menos uma hora antes, largar o telefone e se recomenda que a televisão também, né? Então, vamos ler um livro, as notícias, aqueles pensamentos que a gente fica ruminando, tudo isso vai operar muito em favor de para onde nós vamos no momento de desdobramento. Então, até para que a gente receba tratamentos espirituais, até para que a gente receba mensagens simbólicas, não necessariamente de desdobramento, mas para a gente trabalhar o nosso mundo interno. Então, é realmente muito importante essa questão. Eu depois eu vou falar, eu vou deixar finalizar os slides, e daí eu explico a mensagem que a gente botou no... É só para trazer, então, essa última frase do Jung, para a gente ver a importância, né? Ele diz: tive um sonho que me lembro e que, por assim dizer, me ocupou durante toda a vida. Eu tinha, então, 3 ou 4 anos. Então, olha só, uma imagem que chegou a ele com 3 ou 4 anos e ele se ocupou disso nessa existência inteira. Então, só para falar a importância da nossa vida, e Kardec diz, nessa questão 402, que o sono influi muito mais do que nós, né, influi na nossa vida muito mais do que nós podemos supor, né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para essas imagens. Eu gostei de uma vez uma pessoa que disse que nos chegam toda manhã como se fossem pãezinhos quentes, né? Então, assim como a gente come o pãozinho quente toda manhã, a gente tem essas imagens quentinhas que nos chegam. Acho que dá para... Tu que está compartilhando, Adri, pode tirar, né? Tirar. Ia falar uma coisa, agora me fugiu. Mas, e aí, para finalizar, gente, nós botamos desse livrinho aqui, Momentos de Harmonia, mas já está traduzido lá no grupo, comum a todos vocês, essa mensagem da Joana, pelas mãos do Divaldo, que o nome é Na Hora do Sono, trazendo a importância, de novo, me lembrei o que ia falar, da higiene mental e da oração e da vigilância. Eu vou finalizar trazendo aqui um pedacinho dela, mas o que eu ia trazer como um gancho de antes é essa questão da necessidade do sono, né? E o quanto isso está ligado à melatonina e o quanto nós sabemos a melatonina é produzida pela pineal e que André Luiz nos trouxe, e hoje nós temos na ciência
muitos estudos, como a glândula da vida mental. Então, vejam como tudo vai se interligando, né? E como os estudos, as informações já estão aí. A gente agora que está conseguindo entender um pouco mais. Então, essa glândula que antes, quando eu fiz a faculdade, era um órgão vestigial, hoje ela tem uma importância absurda na nossa saúde como um todo e mais ainda na do sono, sabendo que a gente não restaura só o corpo físico nesse momento de sono e todas as funções dele, mas vindo aqui para o nosso encontro, nós restauramos e temos a oportunidade de reeditar, rever e reescrever a nossa vida psíquica e espiritual, sem deixar para trás ou sem apagar o que nós fomos, mas cada vez mais ampliando esse ser que nós somos e nos tornando cada vez mais conscientes. E nos tornando cada vez mais conscientes, nós nos aproximamos de sentir o amor divino, a consciência cósmica, e nós podemos servir melhor ao próximo, sem tanta projeção, sem tantos efeitos de sombra, e realmente fazendo a caridade, e realmente conseguindo dar a nossa parte para a obra da criação. Então, é tudo tão perfeitamente interligado nessa obra da qual nós fazemos parte, que uma simples noite de sono não é uma simples noite de sono, é uma oportunidade imperdível de mudar para melhor toda uma história. E eu gostaria de finalizar trazendo o último parágrafo dessa mensagem, que está, então, no Momentos de Harmonia, na hora do sono, que diz: os momentos precedentes ao sono são de vital importância para o período de repouso. Assim, não te descures da educação da mente, da manutenção dos hábitos saudáveis e dos programas edificantes, a fim de que todas as tuas horas sejam proveitosas para o teu crescimento interior e uma existência de paz. E quem não quer uma existência de paz, né? Então, cabe a nós realmente viver tudo isso que a mentora nos traz. Então, acho que era isso, né, Adri, que a gente tinha. Não sei se tu quer trazer alguma outra coisa, agora tu fechou o microfone. Tu fechou, Adri. Nós temos uma Você questão, fechou. né? Tá aberto agora? Sim. Sim. Nós temos uma questão, dá tempo ainda de resolver? De É, nós precisamos encerrar, mas terminar. Ok. se vocês puderem responder bem Peraí. rapidinho, a pergunta é o seguinte: Tá. hum, o que determina se podemos ou não lembrar dos nossos sonhos quando estamos acordados? Eu queria responder rapidamente, porque assim, até é uma questão de treino, né, Guadalupe? Porque às vezes a gente não. Eu brinco, eu falo assim: é como se fosse um moço bonito. A gente olha aquele moço bonito passando, a gente fala assim: nossa, que moço bonito. Aí o moço não liga para a gente, aí a gente vai embora. Aí no outro dia a gente olha de novo, ele vai embora. Porque chega uma hora que a gente para de olhar. E o sonho é assim: eles nos mandam imagens e a gente não presta atenção, o ego não presta atenção. Então, quando a gente começa a desenvolver esse movimento egóico de olhar para a imagem começa a vir. Então, quando a pessoa fala assim, eu nunca sonho, daí a pouco ela me traz 8 sonhos. Aí eu brinco e falo, mas não era você que não sonhava? Aí ela falou, mas olha que engraçado, né? Eu tive tudo isso de sonho. Então, realmente é um exercício, né? Nós temos que nos acostumar a olhar, a fazer o registro, é uma questão também de treino. Ou, por exemplo, né, Guadalupe, eles vão lá, hoje ele vai para a sessão, essa noite ele sonhou. Parece que o inconsciente sabe que vai ser trabalhado e aí então vem a imagem. Então, é uma questão mesmo de exercício, de olhar,
de começar a prestar atenção, de desenvolver um olhar e vigiar mesmo, né? Orar e vigiar e prestar atenção nas imagens que surgem. Vigiar não no sentido de olhar a vida do outro, mas de prestar atenção na imagem que nos chega. É mais uma questão do ego prestar atenção nisso do que o contrário. E não se cobrar, né? Estar ali, É. mas não se cobrar, eu preciso sonhar. É. Não, eu quero, eu estou aqui, eu vou me colocar nesse lugar, e porque muitas pessoas começam a se cobrar e mesmo que É. dá errado, né? Mas ter realmente essa atitude diretiva, né? Como a Adriana falou.